Foi. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Esperar a Dani entrar. Obrigada. Entrou. Esperando a Dani. Oi, Dani! Hein? Que linda! Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Tudo bem. Tô feliz desse encontro, né? Entre Eu nós, também. Pau. Linda. Finalmente. Eu vou ter como é que chama? Uma biblioteca assim, igual a sua. Porque, por enquanto, tá tudo espalhado. Aqui é tudo misturado, Dani. É livro de tarô, de espiritualidade, de filosofia, de arte, de tudo. Tudo, é uma zona. Consegue arquivar tudo na mente, amiga? Não. Porque eu leio 10 vezes o mesmo livro e falo assim, cara, eu nunca consigo gravar tudo. Mas, enfim. Gente, boa noite. Tô aqui para Boa agradecer noite. a dona Linda, que está aí do outro lado, que promoveu aqui esse encontro para a gente conversar sobre sexualidade. Sejam bem-vindos, né? E vamos que Sim, vamos. Já tô ansiosa aí para saber das perguntas. Dani, tem muita. Eu até brinquei com a outra Dani, que é a Dani Taranha, que eu faço com ela de segundo palpitaria. Com a gente veio várias perguntas assim, mais escrachadas, né? Eu brinquei com ela, eu falei assim. Nossa, para Dani veio perguntas mais técnicas, né? E todo mundo mais curioso, mas o grande comentário assim que veio muito é sobre o corpo, que as pessoas elas não conseguem se entregar para o sexo porque elas têm vergonha do próprio corpo. Esse foi um ponto que veio muito. E veio a questão da falta de comunicação, que eu peguei daquele trechinho do seu vídeo, que eu achei ótimo, sensacional, que é a questão de eu não consigo sentir prazer na relação, e aí eu não consigo dizer isso pro meu parceiro e ele acha que tá tudo bem. Então ele continua agindo igual, porque eu não falo nada, né? E aí ela fica frustrada. Geralmente são as mulheres que estão frustradas. E mulheres também que falam muito que quando tá saindo com alguém, pensa assim: deixa eu sair com esse cara e transar com esse cara para você ver se esse cara não vai ficar na minha, achando que vai garantir um cara pelo sexo. Vamos falar sobre. Esses são os primeiros pontos. Bom, vamos lá. Isso que eu queria, você já falou, eu ia te perguntar quem era o público que estava mandando, mas você já acabou de falar que são as mulheres, né? Sim, maioria. Maioria. Tem perguntas de homens aqui também. Eu achei bem interessante. Homem com essa mesma pontuação, falando sobre vergonha do corpo. Não, né? Não, Foi não. Foi um homem perguntou sobre o sexo ser supervalorizado na sociedade. depois vai. Aí sim, já faz sentido. Mas essa fala sua, eu quis ter certeza se era das mulheres, tá? E eu acho que é muito Era. a gente bater nessa tecla. Bom, galera, as pessoas chegam para mim, quando eu falo as pessoas, não tem sexo, porque dentro da filosofia do Tantra e também dentro da sexualidade, a não ser por meio de explicação, né, do que é um gênero, a gente consegue separar para identificar as características. Mas, dentro da filosofia e dentro da sexualidade humana, a gente não trata o ser humano como Dani ou como Calu. Não. A gente trata o indivíduo. Então, tudo que eu disser aqui, eu gostaria que vocês tivessem filtro. Não é a Dani que está falando. Muita coisa eu acho que tem sentido, mas sim uma ciência baseada.
Para isso, a gente começa falando das mulheres, a primeira questão. Tudo que a Calu falou é Calu, não é, Calu? Eu sou Karen Luciene, aí 90% me chama de Calu. Não, o que a Calu falou, só da fala que ela me disse, eu já sei que são mulheres, já posso prescrever mais ou menos qual a idade dessa mulher e qual foi a educação que essa mulher teve. Porque se a gente for numa idade vamos botar assim, de 14, por incrível que pareça, de 14 até os 20, 22 anos, ela não vai ter essa fala. Então, isso é importante e é bom, porque as mulheres estão oxigenando e quem está sofrendo mais são os homens com essa revolução sexual da mulher, que vale lembrar como que a mulher conquistou e está conquistando, melhor dizendo, ainda não está conquistada, a revolução dela sexual, a independência dela sexual, através da independência financeira. Então, isso precisa estar claro, tá? E outra coisa que você falou aí, que já veio logo na minha cabeça, são as mulheres falarem: ah, mas eu não me sinto bem com o corpo, eu quero prender o homem com transa, não é isso? E aí o que eu tenho para dizer para vocês, mulheres, é o seguinte. Teve uma fala que você falou que eu achei muito importante. Eu passo e aí meu marido acha que tá bom e tá tudo bem, não é isso? Você falou? Isso. Os homens sabem que não tá tudo bem. Tá? Tá. Eles procuram falando que as mulheres... Porque, deixa eu explicar para você entender. Para você entender e ficar mais uma coisa mais técnica. A gente se conheceu há pouco tempo e a gente teve empatia, concorda? E Sim. Isso é sensível, é visceral. O homem também sente. Ele pode até se enganar e falar assim: poxa, a Daniele tá mentindo para mim, a Daniele não tá querendo me desagradar. Porque ele sabe que a performance dele, eu não tô falando performance melhor, de pele, eu tô falando da performance dele, não está bacana. Só que como a mulher não fala, ele sabe, assim como a mulher se engana, eu quero ouvir o que é melhor para os meus ouvidos, os homens, se não tá reclamando, tá valendo. Então, primeira coisa, os homens sabem que as mulheres não gostam, a maioria, tá, gente? Não gosta de sexo devido todo o processo do tabu, enfim, de toda a história da sexualidade que a mulher foi castrada, em todos os sentidos, tá? Tá. Quando ela tem vergonha do corpo dela, tem pior, porque se você não consegue olhar para o seu espelho e ver além do seu corpo e da sua sexualidade, ou seja, se amar individualmente, a sua energia, a sua alegria, a sua saúde, a sua felicidade, quem foi a mulher que você se construiu, não com uma coisa de, como é que eu vou explicar? De prepotência, eu sou poderosa, não é isso. Mas você fala assim: eu me basto. O homem que sente, o homem e a mulher, tá? Eu tô falando o tempo inteiro o homem, mas o homem e a mulher que se basta, que não é um escravocrata, ou da sexualidade, ou do corpo, ou de uma pepeca, que é a maioria dos homens, né? Enquanto a mulher ela é escrava dessa dependência emocional, que não faz gostar do sexo, ela faz o sexo porque ela tem em troca, e isso é normal, humanamente falando, até entre animais, em troca, ela tem um relacionamento, porque ela foi criada dessa forma. Mas desde nova, ela não podia se tocar, ela não podia se... nada. Qualquer coisa diferente que ela tivesse, ela era transgredida. Então, os homens hoje sabem que as mulheres não gostam de transar. Né? Não à toa, a gente precisa falar sobre isso. Eles buscam mulheres na rua, prostituição, até terapia mesmo, numa maneira de se validar. Porque a pior coisa que tem para um ser humano, seja ele homem ou mulher, é saber que ela está fazendo alguma coisa com alguém sem empatia e sem reciprocidade. Então, primeira coisa que eu vou dizer para as mulheres: se você tá mais gordinha, se você tá mais feinha, se você tá mais isso, olha a Dani como exemplo. Porque a Calu me conhece já há algum tempo e todo mundo falava para mim, mulheres, que eu só fazia sucesso, vamos dizer assim, né? Porque eu era loura, bonita e gostosa. Hoje eu tô gorda, eu tô falando uma boa, tá? Porque o meu trabalho exigiu essa linguagem, essa comunicação. E hoje eu tô gorda, eu não tô feliz com o meu corpo. É importante as pessoas me verem também como ser humano. E saber que mesmo assim meu telefone não para de tocar, o meu trabalho não para de tocar. Por quê? Porque eu estou na minha essência. Ou seja, eu não estou na minha carência, sabe? Até porque eu foco
não só no trabalho, eu foco em todas as áreas da minha vida. Eu tenho que estar bem com meu filho, com meu marido, que eu não tenho, mas vamos dar um exemplo, tá? Com meu cachorro, com o meu trabalho. Mas eu sou a prova viva. Mulher que estiver chegando aí, pode ter certeza. Pega aí nos arquivos do meu Instagram, você vai ver. Eu era bunduda, gostosa, maravilhosa, loura. E se eu disser que mudou, porque eu precisava dessa linguagem para as pessoas me verem com outros olhos, vamos dizer assim. Porque assim como na nossa idade, né, Calu? Eu, quando fui Sim. trabalhar no banco, porque tinha 23 anos, não me contrataram. Agora a idade me favorece. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês? Quando você tá pronta para um relacionamento, você não precisa fazer joguinho, você não precisa ter corpão, você não precisa. Você tem que estar bem. Você tem que falar assim: eu me basto. Se eu tiver o Joãozinho, legal. Se eu não tiver o Joãozinho, eu vou me olhar no espelho, eu vou me namorar com o espelho, eu vou me tocar com o espelho. E aí sim você vai ver a beleza que está nascendo, que você nunca sequer viu. Porque você não está depositando no outro a expectativa da sua felicidade. Eu sempre falo que Uhum. felicidade e sexualidade, elas lidam inteiramente sozinhas. Não existe. A gente romantizou muito a questão do sexo, tá? Então, assim, por que os homens têm muito mais facilidade em chegar ao ápice orgásmico? Não tem nada a ver com amor. Porque para ele, sabe? Desculpa o termo, sei lá, dois movimentos para cima e para baixo, ele chega. Aliás, esse é o maior problema dele. Ele quer prolongar. E nós, mulheres, né, fazemos parte daquelas que não sabemos nem como, quando e onde tocar, sabe? Então, isso Uhum. é muito importante. Esqueci alguma pergunta? Não, não, eu tô aqui, ó, só assistindo, né? E o que você falou sobre a mulher não saber muito sobre o corpo dela, eu acho que chegou até você que acho que foi em meados de abril, no Big Brother, teve aquele episódio com aquela cantora Gabi Martins. Não sei se você ficou sabendo Não, não que vi. alguém falou assim: ah, eu vou colocar o OB, e ela falou assim: ai, mas aí como é que você faz para fazer xixi? Aí a outra menina falou assim, mas não é o mesmo lugar. E ela ficou sem graça e falou: ah, não, eu sei. Mas aquilo repercutiu Sim, muito, do tipo, hoje mesmo eu tive um curso, foi bom você falar sobre isso. Aí eu fiz um curso, um desenho, e aí chegou as mulheres lá, né, falando assim: ah, tem gente que não sabe nem onde fica a uretra. E aí eu perguntei, você sabe onde fica? Quando você faz essa pergunta, não para deixar a pessoa, né, encabulada, sem é graça, né? você sabe onde fica? Porque você vai ser a primeira a mostrar pra todo mundo. Porque todo mundo. Não, mas. Aí fica aquela coisa de vergonha. Não, fala você. Ou seja, não sabe. A verdade é que as pessoas não sabem. Elas acham que sabem, mas a gente não tem a consciência do ser humano do meu Brasil que tá ouvindo a gente. Vocês não. Vocês, nós, tá? A gente não tem consciência do nosso corpo. Da mesma maneira que eu tô falando e eu tenho consciência que eu estou abrindo a boca, salivando para poder falar, e eu estou com a minha mão gesticulando, eu tenho consciência que ela está aqui, eu preciso ter consciência da minha respiração e também do meu genital. E as pessoas não sabem exatamente por onde sai o xixi, que no caso seria a uretra, o que é vagina. Hoje eu comecei exatamente por isso. O que é vagina, o que é vulva. Não para a gente ficar tecnicamente sexual, não é isso. É porque quando você sabe nome, lugar e onde fica, é mais ou menos assim. Já foi para algum lugar fora, amiga? Fala aí. Já, Já foi já para. foi. Já foi. Não tem coisa melhor que a gente pegar e falar assim, amiga, pô, fui em Manhattan. Você vai para aquele lugar, porque você é uma coisa. Mas se a gente começar a falar, sei lá, Nova York é enorme, né? Sorro, Sim. por exemplo. Sorro eu não fui. Se você fala Sorro, eu falo, pô, é legal, mas eu não fui lá. É mais honesto, é mais humilde. E eu falo, pô, tenho maior vontade de ir, mas eu não conheço, eu realmente não conheço, tô falando de verdade. Agora, se você fala, eu tô em Manhattan, e eu falo assim, caraca, eu adoro aquele café no meio de tal lugar, entendeu? Você tem uma empatia. Então, quando você chega pro homem ou pra mulher, né? E você conversa. Olha, vamos ver onde é que estão as cavidades do seu prazer, porque não é só clitóris. É clitóris, é ponto G, é cervical, que é um dos prazeres mais maravilhosos que tem. É
o skirt, que tá na moda, mas que é uma coisa que acontece, não pra gente performar. O que eu quero dizer? Não é pra vocês, mulheres, pensarem, tem muita mulher que fala pra mim assim, ou ela não chega ao orgasmo, que é a maioria, 70%, ou ela chega no clitoriano e aí ela quer chegar o ponto G, o ponto cervical e skirt. E eu falo, gente, primeira coisa, homem também me cobra muito isso. Eu tô falando dos homens que me procuram. Ah, minha mulher, ela goza só no clitoriano se tocando, mas ela não goza, por exemplo, ponto G. Gente, nós, fase, assim como eu e a Calu, né, tivemos o primário, talvez muita coisa que a gente foi aprender na faculdade, a gente só assimilou na pós-graduação. Não é verdade, Sim. amiga? Fala, caraca, a gente tive isso em primeira série. Então, assim, eu falo sempre para pessoas, cada um tem um nível, cada um tem uma maturidade. E não adianta exigir da Dani igual da Joana, porque cada uma é diferente. Então, eu falo sempre para as mulheres, se você goza, já levanta a mão pro céu. Da onde vem, não importa. Agora, se você vai elevar esse nível, essa energia, eu posso ser sua guia, sem problema. O seu marido pode ser seu guia. Porém, você precisa deixar acontecer, tá? Até a gente, quando nasceu, não estava com um calendário que no dia 6 de abril a Daniela ia nascer. Então, a gente precisa sair da ansiedade, do que nem viveu, da expectativa, e viver. Quando você começar a entender e viver o hoje, sem saber o que vem amanhã, a vida de vocês vai ser muito melhor. Nossa, Dani, fato, fato. Bom, já que estamos falando sobre o clitóris, né? Chegou uma pergunta dizendo assim: friccionar muito o vibrador no clitóris tira a sensibilidade ou Bom, não? vamos lá. Qualquer tipo de masturbação, feminina ou masculina, falando especificamente do clitóris, quanto mais você toca nele, e automaticamente vai elevando as vibrações, porque o cérebro, o ser humano, ele funciona da seguinte forma: eu cheguei aqui, até aqui não vale mais, eu quero mais. E você começa no mais e mais e mais. Como que eu vou responder essa pergunta? Se você chega a um nível lá, por exemplo, a terapeutas tântricos, né? Eles usam velocidade 10 de pressão. Ele, consequentemente, ele vai ficar refém desse equipamento, porque nenhum homem é britadeira. Concorda? Então, se for competir com o homem, o menor dos vibradores, o homem está no prejuízo. Isso é fato. Agora, o que eu falo sempre para as mulheres é: não se preocupem com essa questão se vai perder o toque, se não vai perder o toque. Por quê? Porque nós estamos, eu acredito, tá? Isso é uma tese minha, não é de Reich nem de Freud. Mas eu acredito que a gente, por ter tanta liberdade sexual hoje em dia, a gente deve passar aí num time, num hiato, talvez, eu diria, a mesma coisa que os homens fazem. Por exemplo, a ejaculação precoce. O que é a ejaculação precoce? Em 2, 3 minutos, às vezes em 1 minuto, o cara goza. Isso vai acontecer também com as mulheres. Mas eu costumo dizer o seguinte: isso é o excesso da informação feita errada. Por isso que a gente precisa muito ter a consciência do que, ao me tocar, eu gero prazer em mim, mas eu não posso ser dependente daquilo. Então, a melhor resposta é: você vai ficar sim dormente, você vai ficar com problemas de sensibilidade, você vai querer sempre mais e mais e mais. Por quê? Você vai estar desenvolvendo um orgasmo, um prazer muito momentâneo, muito raso, e que você vai conseguir em 2, 3 minutos. E aí nós vamos repetir, creio eu, tá? O que acontece hoje com os homens, né? Que eles foram criados vendo pornografia. Então, isso vai acontecer com as mulheres. Estou querendo te perguntar o seguinte: você vai estar dentro desse pacote ou não vai estar dentro desse pacote? A partir do momento que você usa isso a seu favor, igual musculação, academia, né? Você vai usar isso a seu favor. Me fez bem? Quantas vezes me faz bem? 3 vezes na semana, 10 vezes na semana, não tem problema, tá? Agora, isso não pode interferir no seu relacionamento quando você tiver um alguém. Porque aí, a partir do momento que você tá com o outro, vamos supor, você transou com alguém, tá? Aí você gozava, vamos supor. E agora você de tanto se tocar, vamos botar a quarentena que você não viu com ninguém. Quando você voltar para essa pessoa, você
Não chegou tão rápido, é hora de, olha, vamos ver um stop time e dar um stop time, desculpa, falo muito rápido. Dar um stop time e falar assim, vamos ver o que está acontecendo, vamos, né, inventar. Porque o que eu vejo muito os homens falar é assim, como as namoradas, as parceiras estão descobrindo o vibrador, elas não estão nem esperando mais eles se esforçarem. Elas já recorrem logo ao vibrador, né? Então, Sim. é isso que você precisa ter. Uma peça não substitui a outra, gente. Isso é muito importante. A gente tem que chegar e comunicar, meu amor da minha vida, o teu negócio não está funcionando em mim. E se não funcionar, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. A gente tem um tempo para resolver isso. Eu sou muito prática. Se tem um tempo para resolver isso, se vocês podem chegar a um caminho juntos, que é buscando recursos de terapia de todos os modos, até mesmo psicologia, ou se vocês vão ficar se enganando, porque uma hora a conta não fecha. E ele vai buscar a mulher na rua e você vai ficar frustrada, porque a mulher não trai o homem, né? E aí é pior ainda, porque ela não gosta, desenvolve neuras e acha que o problema é do cara. Mas o cara não tem que dar prazer para as mulheres. O cara tem que dar prazer para os dois. Ser bom para a Calu e ser bom para o marido dela. Tipo isso. Tá. Nossa, tá. E aí, eu pegando o embalo disso, tem uma outra pergunta sobre masturbação feminina. Por que algumas mulheres associam a masturbação à dor, força, a ponto de ter quase uma dor muscular? Vamos lá. Essa mulher, primeiro, deve ser uma iniciante, tá? E aí nós vamos lá. O que acontece? Ou é iniciante ou pega uma de vez em quando. Por exemplo, inclusive dizem, é uma pesquisa, que a maioria das mulheres se masturbam perto do ciclo da TPM, né? Ou seja, menstrual. Então, se a gente botar aí, é uma vez no mês. Concorda comigo? Você imagina você Sim. malhar uma vez. O que acontece? Eu voltei a malhar, minha filha, até o meu cabelo dói. Entende? Você imagina o que acontece com a vagina da mulher. A partir do momento que ela recebe o estímulo, né? Que já é diferente, não estava ali no comando. E ela faz isso uma, duas vezes. E que realmente, quando você chega ao orgasmo, você tensiona toda a sua musculatura para você chegar ao ápice. O que é o orgasmo, gente? É o choque da tensão que libera essa descarga, essa bioeletricidade que vai subir ou descer, porque tem gente que fala que sobe, tem gente que sobe que desce, enfim. Isso é muito importante a gente falar. E essa energia vai fazer tipo um rasgo em você, que você vai sentir uma coisa, né, Calua? Muito, muito boa. Muito legal. E Agora, passa assim, né? Rapidão também. é uma morte-vida, né? Vamos dizer assim. Então, respondendo essa pergunta, seria exatamente dizer isso, tá? A mulher que não está, faz uma vez no mês, ou que tem esse tipo de reação, que é a dor muscular, ou às vezes até dor mesmo no pubis, uma dor, sabe? Uma dor como se estivesse latejando e aquilo quase querendo explodir. Também pode ser uma flacidez no assoalho pélvico, e aí a gente tem pompoarismo, outras coisas para a gente usar como ferramenta. Porque uma coisa é certa, amiga, se você não usa, seja com pênis ou com vibrador, você está, como diz minha mãe, diria minha mãe, você está enferrujada. E é a pura verdade. Mulher, homem, foi feito para estar sempre em movimento. Cabeça, corpo e também o genital. Dani, e por isso, pegando embalo, assim, junto numa outra pergunta, por isso que muitas mulheres sentem muita dor quando ficam muito tempo sem transar, e aí veio junto, o lubrificante ajuda? Porque Ó, perde alguma coisa? Como é que é? vou falar como eu indico todo mundo. Gente, se você precisar de lubrificante, legal. Não sou contra o lubrificante. Mas se você não tem uma lubrificação natural, precisa ser investigado. Por quê? Tá. Ou você está na TPM, ou você está, desculpa, na menopausa, ou você não está excitada, ou seja, não existe possibilidade de uma mulher estar numa transa sem lubrificação. Não existe, tá? Agora, dá para fazer o paliativo? Gente, aí eu vou falar de novo. Isso você está dando dinheiro para KY. Isso você está dando paliativos para resolver o problema. O problema é como está a tua cabeça. Porque se a tua cabeça não estiver bem, não adianta botar um lubrificante, porque você vai escorregar, mas o prazer
Você vai deixar de ter dor, talvez, tá? Mas você não vai ter prazer. O que a gente tá discutindo aqui é o seguinte, eu não quero nem que você tenha dor, mas eu quero que você funcione naturalmente e eu quero que você sinta prazer. Então, até anal, sabe? Tem gente que fala assim, o anal no início, ok, mas uma mulher que não é mais virgem, vagina, ela chega a dilatar até 10 centímetros. Se ela não lubrifica, se ela tá sentindo dor, tem alguma coisa que precisa ser investigado. Então, resolve, respondendo bem objetivamente. Olha, você quer um paliativo? Resolve. Mas a minha pergunta é, vai te dar prazer? Não, não vai te dar prazer. Porque você tá querendo se encaixar num padrão sem dor para agradar o outro e fazer um sacrifício com menos dor. E sexo não é dor, não é culpa, não é... Enfim, não é nada disso. Você tem que estar com vontade com você mesmo e, enfim, vai ser feliz e vai, enfim, é isso. Dani, como que as pessoas estão lidando com a sexualidade na quarentena? Que é algo que a gente escuta, né? Até com os meus amigos a gente brinca, né? Nunca mais a gente vai transar. Como é que tá, né? E o que você sentiu de diferente? As pessoas elas começaram a olhar mais para o sexo ou menos, ou entrar em desespero? Como é que tá? Então, vamos lá. Profissionalmente falando, eu posso te dizer que a quarentena ela distanciou muito as pessoas que tinham acesso a mim. Tô falando profissionalmente. Então, assim, uma coisa que eu reparei, que eu achei legal, tá? Tô falando aqui, mas achei muito legal. Não é segredo pra ninguém que a maioria das pessoas que me procuram são homens, né? Então, assim, o fato de não me procurarem me fez muito bem. Porque eu falei assim, caramba, eles estão olhando pra caixinha, sabe? Eles estão preocupados mesmo se pode acontecer, desenvolver alguma coisa. Então, isso foi muito legal. Foi mesmo, porque eu imaginei que eles fossem continuar, sabe, nessa loucura de eu quero fazer massagem, eu quero, enfim, fazer terapia. E não aconteceu. Isso foi muito bom, porque eu não precisei dizer não. Isso é muito. Eu sou uma pessoa que eu não sei dizer não. Não porque eu tenho dificuldade, é porque eu gosto de agregar as pessoas. E é muito ruim a gente ouvir não podendo dizer o contrário. Depois, eu percebi que essas mesmas. Estou falando de homens, tá, gente? Eu não posso falar de mulheres, porque as mulheres não têm a mesma abertura. Depois, os homens vieram já me procurar falando de vários problemas dentro de casa, que não tá aguentando mais ficar com a mulher, que a mulher não transa, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. E o homem, ele tem essa coisa do provedor, né? E quando o homem não tá bem financeiramente, às vezes até tá bem financeiramente, mas não tem a perspectiva de receber dinheiro, que é uma coisa, né, que eles vivem muito em função, e eu quero explicar para vocês, mulheres, que o homem trabalha, o homem, ele quer poder somente para ter mulheres. Então, se você quer um segredo, está aqui nas suas mãos. Então, quando ele não tem esse dinheiro, né, ou perspectiva de ganhar, a sexualidade dele vai lá embaixo. Então, isso eu percebi. E eu gostei muito, porque a gente começou já a conversar, né, a fazer várias sessões virtuais, que até então não existia, eu não fazia, da gente olhar para dentro mesmo e falar assim, depois dessa pandemia, como é que vai ser? Você vai continuar arrastando esse casamento? Sabe, você vai aceitar esse abuso? Porque a gente fala muito de abuso do homem para a mulher, mas a gente não fala do abuso da mulher para o homem, porque o abusador, ele não tem sexo, né? Ele é manipulador. Então, esse momento foi muito legal, tá? E com as minhas amigas, que aí eu tenho um pouco mais de intimidade, é o mesmo papo, é aquela coisa de assim, olha, não aguento mais, é o dia inteiro, preocupação, porque a pessoa com preocupação, ela não tem prazer. Eu sou solteira e assim, eu coloco muito fora do patamar, porque assim, eu sou solteira, eu me considero, né? Porque falar da gente mesmo é difícil, é estranho, mas eu não me considero uma pessoa carente sexualmente, ou seja, eu me resolvo rápido. E para mim, a pandemia não teve grandes efeitos. Então, o que eu acredito que eu posso dizer aqui é uma pessoa que está bem consigo mesmo não teve problema. Uma pessoa que estava varrendo, né, a sujeira para debaixo do tapete, essa pessoa teve que estar cara a cara com esse problema e falar assim, cara, eu não estou aguentando mais, vai dar ou não vai dar, né?
Então, assim, a gente viu vários famosos aí separarem. Algumas pessoas tiveram aí várias ferramentas, como o sexting, né? Que é sexo por texto, muita pornografia, muitos filmes lançados na Netflix, muito não, teve 365, mas assim, as pessoas começaram a pesquisar mais sobre sexualidade. Até porque, Sim. e aí é importante a gente falar, nós estamos vivendo um mundo, um momento, eu diria até, que tudo virou sexo. Então as pessoas estão se permitindo, pelo menos, ver e falar: isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Porque uma mulher vendo um filme 365 há 10 anos atrás, eu acho pouco provável vir na internet e falar que viu, que gostou, que não gostou, porque teve várias polêmicas envolvidas. Então, Teve. basicamente, o que eu tenho para dizer é isso. Eu acho que a sexualidade não é a solução de tudo, né? Ou seja, ela também precisa ser bem usada ou utilizada, mas assim como nada na vida, não só dinheiro não resolve, nem só sexo não resolve, porém, aí sim vem uma vertente. Por que as pessoas estão falando mais de sexo e por que elas estão buscando sexo? Porque sem dúvida, de todas as nossas áreas da vida, que as pessoas não expõem, não verbalizam de verdade. A não ser que for uma piada ou uma pornografia, mas nunca sério. Você falar sério sobre sexualidade, ou profissionalmente, eu diria até, eu acho que a gente nem precisa falar sério, mas profissionalmente já não existe. Então, isso está acontecendo com a Caixa Damasceno, enfim, tantas pessoas, né? Os filmes da Netflix, que é o Sex Education, nossa, tem vários, tem 10, tá, gente? Depois eu falo para vocês. Então, assim, é muita coisa. E eu falo assim, sinceramente, toda hora me chamam para fazer alguma matéria. Eu vou dar um exemplo, super admito. Me chamaram para falar para Dona é uma revista, sobre sexting. Eu não sabia nem o que era isso. Eu falei: gente, eu sempre fiz isso, ou melhor, todo mundo fez isso, só não tinha o nome. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: muitas pessoas falam assim, a gente tá muito sexualizado. Não, a gente só tá repetindo um padrão, um vício, ou um ciclo, talvez, que tem há 50 milhões de anos, entendeu? Antes de Cristo já se transava, antes de Cristo as pessoas ensinavam a outra a transar, a seduzir, sem que isso fosse uma banalidade ou que isso fosse. Pelo contrário, eu tenho até que dizer que a sexualidade sempre foi e ainda é uma exclusividade dos nobres, aquelas pessoas que investem, aquelas pessoas que, mesmo com preconceito, sabe, vai lá e forma opinião. Não vai só julgando, não, isso é bom, isso é ruim, isso é que eu posso fazer com a minha mulher, mas não posso fazer com a minha esposa. Desculpa, com a minha esposa, mas não posso fazer com a da rua. Essas coisas não estão mais funcionando. Você acha que as pessoas elas falam mais do que elas fazem em relação ao sexo, Dani? As mulheres, não. Homem e mulheres, os Ah, dois, assim. o homem, ele só fala, amiga. Eu falo que o homem ele fala que faz, não faz porra nenhuma. E a mulher fala que não faz e faz do caralho. Ela estraga, entendeu? É mais. Por isso que eu tenho que sempre interpretar o que o homem está querendo dizer. Por quê? É aquilo que você falou, acho que de alguma pergunta. O homem, ele foi muito cobrado para ele ser o cara na cama, né? E já a mulher, ela tem que ser a pacata. Se ela sentir alguma coisa, ela vai sentir com um amante ou com um terapeuta. Eu tô falando, né, na hora da terapia, tanto. Porque ali pode, sabe? Mas o homem ele tem muito mais, na minha visão, muito mais limites a ser quebrados, porque a mulher tá vindo, cara. Eu até admiro os homens porque ele tem uma coisa de bom. O homem tem uma coisa de bom mesmo, que eu falo, que assim, eles conseguem ser duas personalidades. E eles conseguem fazer as duas muito bem feitas. A mulher não sabe, né? O que as mulheres sempre falam assim, cara, mas se eu tiver amante, eu vou me envolver. É exatamente isso. Sabe? Ela não consegue fazer personagem. Não tô falando que é certo e errado, tô falando como a gente funciona, né? Isso não tem a ver, gente, com valores morais. Não tem a ver. Uhum. Tem a ver com Sim, a maneira que a gente foi criado. Porque você não sim. pode ser amante, porque você não pode olhar pra ninguém, você não olha mesmo. Porque, entendeu? Mas o homem é assim. E casou? Ah, não. Ele, não, tô dando um tempo. Você entende? É um renegando o outro.
Então, esse é. E aí eu falo, as pessoas querem ter uma sexualidade nobre, uma sexualidade bem resolvida e etc, etc, etc. E detalhe, estou falando de homem e mulher, mas a gente tem que englobar os transgêneros, os homoafetivos, porque essas pessoas, a gente acha que, porque é colorido, eles são super libertos. Às vezes é mais fechado do que um hétero. Então, a Sim. sexualidade ela não tem a ver com você ser hétero, homo ou bissexual. Porque os seus valores é que vão ditar se vai ser mono, se vai ser poliamor, se não vai ser, se eu vou gozar ou se eu não vou gozar, se eu vou ser passivo, se eu vou ser ativa. E eu falo que o melhor prazer, o melhor sexo, não é nem o ativo nem o participativo. Desculpa, nem o ativo nem o passivo, mas o participativo. É essa química que faz os grandes relacionamentos chegarem a níveis realmente estratosféricos. Muito bom, Dani. E, não, eu vou. Para eu não perder aqui, tem uma pergunta da Maraísa, que ela está perguntando se você pode falar como que é o sexo na menopausa. Você pode Vamos falar lá. um pouquinho sobre isso? A menopausa, mulheres da minha vida, naturalmente acontece alguns ressecamentos, tá? Você fica com menos vontade de ter contato sexual. É importante você respeitar, não se cobrar, mas também é importante você buscar ajuda. E hoje em dia tem vários sexólogos maravilhosos, ou até endo, ou até ortomolecular, que colocam um negocinho em você chamado chip, que eu estou doida para colocar. Não é nem por causa de sexo, é porque realmente você se sente mais vital. Hoje, eu com 42 anos, eu sinto isso. Então, é bom as mulheres verem. Aí ele falou assim, cara, eu trabalhei tipo 6 horas, parece que eu trabalhei 20 dias, 20 horas. Então a gente vai entrando num processo de declínio de energia. E, consequentemente, quem não tem energia, sexualmente também não vai estar apto, não vai estar com vontade. Mas se você pensar sempre naquela questão, eu vou ir no médico, nunca houve um, houve dois ou três para você tirar uma análise melhor das coisas, tá? E é muito interessante. Eu não ganho nada com isso falando, mas assim, eu vejo amigas minhas que botaram um chip, meninas, estão igual máquina transando, tão lindas, tão magras, porque assim, depois A do pele boa, né? cursos perfeita, sem maquiagem. Então, assim, porque a mulher estar com a autoestima dela em dia é muito importante, né? Não tem jeito. E, Dani, também não tem aqui, né, nas perguntas, mas é algo que eu vejo recorrente, é a reclamação da falta de ou de sintonia ou de sincronicidade que eu encontro entre os casais. Ou o homem não quer transar e a mulher quer transar, e aí surgem 1 milhão de brigas, ou o homem quer transar, a mulher não quer transar. Como que as pessoas elas entram nesse acordo? Porque entra muito a questão da autoestima. Se o outro não quer, eu não sou desejável. É o que eu mais vejo. Principalmente para os homens, né? O homem que que procura a mulher uma, duas, três vezes e ele se sente renegado, caramba, acaba com a autoestima dele e o homem tem um problema pior, né? Que ele não fala. A mulher pelo menos grita, xinga, né? Faz tudo, vai pro salão, faz... Homem não. Homem ele fica com aquilo ali, o que está acontecendo? E vale lembrar que isso acontece mais com os homens mais velhos, depois de 35, 40 eles começam a ter uma baixa, não é nem baixa autoestima sexual, mas eles conseguem ter baixa libido. Então, não conseguem sustentar muito tempo. E a mulher, ao contrário, depois de 40, é que ela consegue ter vontade de. Tem mais vontade de ter prazer. Então, já começa aí os encontros. Então, o que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte: primeiro, casamento, relacionamento, ele é feito de deveres e direitos. Primeiro ponto. Eu tenho que transar porque é meu dever? Não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que direitos e deveres precisam vir. A empatia é algo natural. Então, não tem como você fazer um acordo com uma pessoa que vai fazer. Lembra que eu falei lá atrás? Daniele, vamos dar um exemplo. Eu quero transar. Se eu fizer furtado, vai ser menos mal, mas vai ser ruim porque ele sabe. Então, o que o homem busca não é só uma mulher que abra umas pernas quando ele quer. Ele quer uma mulher que participe do prazer dele, que ele sinta que está tendo vontade. Porque se não for assim,
eles não vão gostar. E aí, aquilo que eu falei sempre, o homem é muito mais envolvido sexualmente, né? Então ele vai buscar muita masturbação. Quando eu vejo algumas pessoas falando assim, meu marido tá se masturbando muito. Eu falei, amiga, desculpa, mas você não tá fazendo o seu trabalho. E é verdade. Então, ou você aceita que isso é uma boa, né? Porque o grande problema, eu falo para as mulheres o seguinte, o problema não é você transar ou deixar de transar, sabe? O problema é o seguinte, depois que o cara te traiu, ou depois que aconteceu alguma merda, você fica assim, mas ele era um filho da puta, mas ele... Não. Então, é importante a gente saber, ou seja, para estar junto, para estar dentro do relacionamento, tem que ser saudável, você tem que gostar de transar. Por isso que eu falo muito que esses polos positivos e negativos, eles precisam se encaixar, né? Eu tenho que gostar de uma pessoa, eu não consigo me ver uma pessoa, nem de amizade, que é totalmente fechada. Eu vou deixar de falar com essa pessoa? Jamais. Mas a partir do momento que eu preciso estar do lado dessa pessoa e eu vou me policiar, já tá pesado. Entendeu? Então, é a mesma coisa, mulher. Se você não gosta de transar, melhor solução pro teu problema. Ou você fica solteira, porque você dá de vez em quando, ou você arranja um namorado que não liga muito pra isso, porque tem homens que não ligam muito. E tem homens, que é a maioria, que querem muito. Quer com você, quer com a boneca, quer com tudo. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa compreender. E depois que a gente gosta, faz, etc e tal, a gente começa a chegar na equação que é ideal para o outro. Aí a gente vai falar de tempo, de quantas vezes na semana. Tipo uma agenda, vamos dizer assim, emocional, né? Uma DR positiva, vamos dizer assim. Porque O problema, o problema você acha que a comunicação, desculpa te interromper, mas pelo que eu entendi, assim, de você comentando, o grande problema é a comunicação ou a falta de comunicação. é o silêncio, né? Eu falo que o silêncio ele mata tanto homens quanto mulheres, porque a gente não consegue entender que nós temos uma boca, que a gente fala para trabalhar, a gente fala para se comunicar com o filho, enfim. Mas em todas as áreas da nossa vida, eu acho que o único lugar que a gente emprega um pouco melhor porque visa dinheiro é o trabalho. Porque fora isso, eu me comunicar com a minha mãe é difícil, eu me comunicar com meu pai é difícil, falar com meu filho é difícil, porque é uma comunicação para cada pessoa. E isso demanda expertise e inteligência da minha pessoa e da pessoa que está recebendo, que não adianta eu brigar com a minha mãe se ela acha que A é A, porque ela tem uma autoridade acima de mim. Entendeu? E então, são coisas que a gente precisa separar muito. É o que eu penso, tá, gente? Então, assim, se você, falo sempre para as mulheres, quer ser uma mulher poderosa, quer ser, assim como um homem, quer parar de ficar perdendo dinheiro para a mulher, porque os homens falam muito isso, né? Ou eles vão para prostíbulos, ou eles ficam trocando de mulher para mulher. Cara, cada troca de mulher é um dinheiro que vai, né? Porque tem... Fora a penalidade de relacionamento, do sentimento que tem também. Então, quando você entra no relacionamento, eu acho que todos os relacionamentos tinham que ser assim, tá? Primeiro, você entra no relacionamento, transa, não tem essa coisa, quer dar, dá, não quer dar, não dá, aí é o tempo da pessoa, tá? Agora, ficou legal ou não ficou legal? Vamos tentar mais um tempo, sabe? Pô, cara, tentou 10 vezes. Poxa, ela é frígida, ou ela não goza, ou ele é broxa, né? Que é o termo que elas usam, tá, gente? Meu amor, ou você trata isso com ele, ou você tratar comigo não vai resolver nada. A gente vai continuar sabe, no impasse. E às vezes, mesmo que você não fique com essa pessoa, você precisa ser generosa e entender que o teu papel, tô falando de mulher e homem, tá? Ser generosa e falar assim, Dani, na boa, vamos supor que seja o contrário, né? Dani, na boa, eu não gostei. Não é não gostar no sentido ruim da coisa, mas é a troca, o feedback positivo. Eu não gostei, sei lá, não de roupa, que eu não acho que isso é legal, mas, sei lá, vamos dar um exemplo. Eu não gostei, vamos dar um exemplo, tá, gente? Eu não gostei de você de 4. Vamos dar um exemplo. Pô, maneiro, irmão. Só que assim, eu não vou parar de estar de 4 porque você não gosta. Ou porque parece que é o que você acha que não é. Então, você não entra em atrito. Agora, eu não vou ficar submissa para ele não pensar ou para eu estar dentro do processo dele. Da mesma maneira
que umas amigas me falam, né, que tá namorando os caras, aí eles pedem pra fazer fio terra. Você sabe o que é fio terra, né? Sim. Então, e aí elas vêm correndo ligar pra mim, Dani, será que ele é gay, que ele é viado? E eu falo assim, amiga, olha só, pergunta pra ele, porque eu acho que só o fato dele ter pedido pra você, você tem que receber isso, sabe? Falar, pô, ele confiou, não confiou, sei lá o quê. Eu quero isso pra mim ou não quero isso pra mim. Agora, você julgar é a mesma coisa se você dá na primeira vez, você é puta. Então, sabe, a gente tem que. Você pode ligar a sua antena, poxa, não sei se eu vou querer. Não tô acostumada com isso. Mas o julgamento, gente, é você não dar oportunidade do outro se mostrar. Sim, nossa, eu acho que é um processo de confiança, porque como existe muito essa coisa de tabu e da masculinidade, de que o homem tá sempre ali, né, fazendo e tal, quando o cara fica vulnerável a esse ponto de dizer, olha, eu também quero, eu acho isso sensacional. Eu diria, nossa, o cara se sente à vontade com você. É a primeira coisa que eu penso, né? É Mas isso. eu não sou profissional da área, tô palpitando aqui. Falando uma coisa legal. Eu tô falando isso porque quando as minhas amigas falam, as mulheres não me falam, mas as minhas amigas me contam. Poxa, tem até um favorzinho aí que falei, amiga, olha, e é sempre assim, na primeira vez. E eu acho isso muito legal, que eu falo assim pra elas, amiga. Eu falo sempre pra elas isso. Ou o cara é casado, ou o cara tá enrolado, porque cá pra nós, hoje em dia não tem ninguém solteiro. Todo mundo tem um rolo, concorda? Só eu que não tenho, tá? Mas vamos lá. E aí, eu falo, Vou te apresentar uns, Dani, interessantes. pelo amor de Deus, mas vamos lá. Então eu falo assim pra elas. Ah, eu já sei. Quando elas vêm, ai, cara, eu saí com um cara lindo, maravilhoso e tal. Eu falei, eu sei que. Ih, só tem uma coisa que eu tô meio preocupada. Eu falei, o que foi? Já sei, né? Pô, ele pediu pra ou eu fazer beijo grego, ou ele pediu pra fazer o. Isso na primeira. Aí eu falo assim pra ela, amiga, uma coisa é certa. O cara tá cansado das mulheres que ele pega que não pode fazer isso. Ele quer sentir prazer. Como ele sabe que ele não vai te ver amanhã mesmo, faz aí. Se você fizer bem feito, meu amor, e fizer gostando, porque fazer também não adianta, né? É fazer gostando do negócio. Ele não vai ter outra vida. E ela fala, cara, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, você tem que ser inteligente, você tem que ser, sabe, tem que abrir a cabeça. Eu também, gente, há 10 anos atrás, eu achava tudo absurdo. Nossa, o mundo tá acabando. Minha mãe falava muito isso, o mundo tá acabando. Sabe logo, porque assim, só tá acabando, mas nunca acaba. Então, assim, até acabar e a gente saber o que vai acontecer depois que acabar, vamos viver o agora. Se você sentiu vontade, se você tem liberdade para isso, até para dizer isso é bom para mim ou isso não é bom para mim. E elas falam sempre isso para mim, falam assim, Daniela, pior que era limpinho, aquela cara de tipo assim, né? Eu não imaginava, eu fiquei cheia de nojinho quando eu olhei. Eu falei, amiga, sabe? Abre o seu coração, não é só um buraco que a gente tem que explorar agora. É muito difícil, Calu. Isso eu vejo muito, tá? As mulheres que são casadas ou que têm relacionamento, elas falam que gostam do bumbum do marido, né? Só que não pode. Porque o homem não deixa nem sequer chegar perto da virilha que fica, epa, aqui não. Que é o famoso do braço. Mas eu sempre falo, pois é, mas se bobear, sai com uma mulher aí na rua, manda ela fazer tudo que tem que fazer, mas nunca mais ele vai olhar, porque ele não sabe lidar com esse prazer, com algum julgamento. Porque, você imagina, depois de 10 anos, faz um fio terra em mim, por exemplo. Até isso é difícil, né? A gente encarar com muita tranquilidade. Pô, peraí, Daniela, do nada você me nunca pediu, agora você vai pedir depois de 10 anos, vou dar um exemplo. Então a pessoa, eu entendo que tudo que é novo é, no mínimo, é incômodo, né? E a gente gosta da zona confortável. Mas a gente precisa ouvir, sabe? E se isso não ferir os seus valores, os seus desejos, pô, aproveita a bunda, porque bunda de homem é a melhor coisa que tem, não tem celulite, é durinha, sabe? Poxa, eu acho lindo, por sinal. E a Também. tem tara por bunda, né, Calu? A gente também tem, uai. Sim, sim. Carinhos, né? Eu até falo, quando eu fazia terapia tântrica, massagem, eu, quando chegava atrás, né? Porque eu acho lindo o homem. Assim como eu acho linda a mulher, eu acho lindo o homem. Eu vejo mesmo como um templo sagrado, que precisa de energia do bem, né? E eu, quando virava as costas, eu olhava assim no bumbum, sabia que eu não podia fazer nada, né? Porque conversado. Eu olhava ali e falava, ai, que coisa linda, gente. Mas quando eu chegava perto, eles contraíam,
Mas não era que eu ia botar dedo, não é isso, porque não existe isso, tá? A menos que eles peçam que a massagem prostática, que muitos homens têm prazer. E vale lembrar a galera que está aqui que a massagem prostática refere-se como se fosse o ponto G da mulher. Então, muitos homens, 99% dos homens, tirando a classe LGBT, nunca sentiu um prazer transcendental como o da mulher. Então, você vê a potência orgástica que nós temos e que a gente, por uma questão cultural, cristã, né, a gente emprega os valores da sociedade. Dani, e como que é seu trabalho hoje? Se alguém quiser te procurar, como que é? Eu acompanho assim pelas redes, eu vejo que está sempre se comunicando, fazendo o online. Qualquer pessoa pode chegar, te procurar, pedir uma assessoria. Então, Tá ali. hoje, como é que eu tenho trabalhado, tá? Eu trabalho Tá. no Rio de Janeiro com cursos presenciais, que é uma coisa que eu nunca parei de fazer, entre homens e mulheres, casais ou solteiros. Por conta da pandemia, eu dei, né, um stand-by, porque não dá, é uma questão de saúde deles e minha. Por isso, quando você está pensando no outro também, isso é muito importante, não tem dinheiro que pague isso. E por conta dessa atmosfera toda, muita gente veio me procurar mentoria. Mentoria, como é que ela funciona? Por que o nome é mentoria? Porque eu falar de sexualidade, por isso eu estou fazendo um curso agora, nós vamos falar desse assunto depois. Eu vou falar provavelmente aí 3, 4 horas, ou sei lá, 6 horas. Eu não sei como é que a gente vai terminar esse curso. Porque serão 10 anos de história minha, de experiências minhas, porque eu falo que eu sou uma profissional muito aberta, muito apta a praticar a teoria, porque só dessa forma que eu posso dizer com propriedade. Então, eu empresto o meu corpo, eu empresto o meu tempo para validar. Lógico, eu não fiz tudo na minha vida, né? Seria até seria não, é impossível dentro da sexualidade. Mas assim, muita coisa do que eu fiz provavelmente é aí o ginásio da mulherada. Então, vai servir, né? Eu falo muito que a Cássio Damasceno veio maravilhosamente para eu não precisar perder esse tempo no bom sentido, que é o básico. Eu acho que eu não teria tanta assertividade, porque você dar do básico é muito difícil, tá? Mas ela já fez esse trabalho, então eu já estou no meio, né? Que o meio é o quê? Olha, aquela pessoa que já transou, mas que está insatisfeita, ou que está satisfeita, mas quer algo mais. Então, entra o fetiche, entra, enfim, meditação orgástica, ou mulheres que estão se separando, mais velhas, né? O que acontece? Mulheres mais velhas que querem validar a sua leoa, ou melhor, nem leoa, a sua loba dentro de si. Então, isso tudo eu trabalho. Então, por que mentoria? Porque, de repente, a necessidade da Calu é diferente da minha, ou melhor, da Joana. Então, Dani, eu preciso, por exemplo, os homens, só para você ter noção, a maioria dos homens, eles me procuram mentoria para aprender a fazer massagem nas mulheres, tá? E tem várias massagens, desde o corpo até o genital feminino. Já a mulher, quando vem, que eu volto a repetir, é muito pouco, porque a mulher não coloca a cara, o homem já coloca, né? Tem vergonha. Mas a mulher, quando vem, já é sempre, é impressionante isso. Ou orgasmo, ou dificuldade em ter relacionamento. Então, a gente precisa primeiro dar mais trabalho, entendeu? A gente precisa reconstruir essa mulher, e muitas das vezes tem histórico de abuso sexual na infância. É batata. Às vezes ela nem lembra, mas vem. Então, a gente precisa arrumar a casa, leva um pouquinho mais de tempo, porque eu preciso, né, ter mais cuidado. Então, a mentoria é de acordo com o seu interesse. Ah, eu quero saber como é que faz. Outra coisa que os homens procuram muito é como fazer. Por isso que eu acho que os homens estão muito antenados. Eles querem aprender a fazer sexo oral, né? Então, assim, na mulher, óbvio. Então, eles têm. Então, assim, eles estão abertos, né, a isso. Não, eu não sei fazer, me ensina, e eu ensino numa boa, porque eu não tenho melindre. E basicamente é isso, tá? Aí, por conta dessa questão da mentoria, muita demanda aconteceu. Falei, gente, não dá para você atender, por exemplo, 10 pessoas no dia numa mentoria. Não dá, é muito cansativo. Eu imagino. De energia, né? Muito. Eu tô falando com você inteiro falando, né? E ainda tem que gravar, ainda tem que fazer coisa.
Então, o que que eu fiz? Bom, vamos fazer o seguinte. E a mentoria também não é um preço assim. Cada mentoria que eu faço é R$ 250 por sessão, né? É, vale lembrar que eu não faço delongas, ou seja, eu não quero que a pessoa fique 5 vezes comigo, mas depende da pessoa. Bom, e aí, o que que eu tava falando? Desculpa. Ah, lembrei. Tá. Aí, como teve essa demanda, eu acabei criando, né? Falei, poxa, um pede isso, um pede aquilo, um pede aquilo outro. Vou falar sobre isso tudo, mas o que eu acho importante, porque é a minha história de consultório, o que que as pessoas falam, o que que não falam. E vou entregar de mão beijada, né? Com todo o meu carinho, com a minha objetividade. Eu até falo que, por mais que eu fale 9 horas, eu acho que eu vou trazer muito objetivo. Então, se eu não tiver, vou dar um exemplo, uma pessoa que tem uma pré-sexualidade, ela vai falar assim, cara, deixa eu ir embora porque é muito difícil. E a ideia é eu simplificar. E eu vou ser muito honesta. Olha, que tarde da vida você tá? Porque esse curso são para pessoas que têm, enfim, algum delay, algum degrau a mais, ou seja, é para um casal que já está há muito tempo juntos, é para um jovem que tem uma cabeça mais aberta, mas que ele não vai aparecer para mim porque eu sou uma profissional mais velha, e aí, querendo ou não, tem aquela coisa do tipo assim, eu não queria a Daniela, eu queria uma lourinha novinha, mas a novinha, nesse momento, não tem essa formação, mas ele vai comprar. Então, é para esse público que não está no Rio de Janeiro, ou que muitas das vezes, mesmo sendo homem ou mulher, não quer se expor para mim, porque eu acho que olhar na câmera também não deixa de ser um teste a teste, um face a face. As pessoas não querem se expor. E é impressionante, Calu, olha que bacana esse dado. Eu fiz, não sei se você viu, eu fiz pedindo para as pessoas que deixassem seus e-mails para poder fazer parte do curso, né? Ter as informações. Menina, choveu e-mail de mulher. E Nossa, eu não vi, Dani, perdi. assim, você vê como uma mulher quer, ela tem interesse, mas ela não fala, oi, eu quero saber. Ou, oi, eu quero investir. Então, só para finalizar e não tomar seu tempo, é muito importante, mulheres, que vocês entendam que, assim como é lindo ser linda, assim como é perfeito você malhar para ficar bonita e gostosa, com a autoestima lá em cima, é importante você investir na sua sexualidade. Seja o seu tempo gratuitamente através de várias séries, seja através de grandes personagens profissionais aí, como a Kátia Damasceno, como, nossa, tem 1 bilhão. É só você se identificar com a comunicação da pessoa. Porque gratuitamente você consegue se ressignificar com outras possibilidades. Você pode ver uma mulher bonita, você pode ver uma mulher feia, falando de sexo, como eu falo. Arroz e feijão, bota batata frita, vai ficar mais gostoso. É tipo isso. Dani, falta 1 minuto só. Eu queria, né, tipo, ficar falando, mas assim, concordo muito com tudo que você falou. 90% do público que eu atendo são mulheres que passaram por algum tipo de trauma. E o corpo guarda o trauma, né? Por mais que a gente faça terapia mental, né, psicologia, o corpo sente. Então, isso vem à tona em algum momento. Você é maravilhosa. Eu espero em algum momento eu ir para o Rio te dar um abraço. Quando você estiver em São Paulo também. Quando eu estiver em São Paulo, a gente vai marcar nosso café, sem dúvida. A gente vai. Eu quero saber quando eu vou casar, quando eu vou ficar rica, tudo isso eu quero saber. Me procura que o baralho não mente. E aí, quando tiver seu curso, eu divulgo aqui também. Pessoal também, muito obrigada mesmo, assim, você é maravilhosa. Mais que você, tá? Oi? Desculpa ter falado mais que você. Imagina, mas é você mesmo que tem que falar muito. E eu acho maravilhoso você inserir o Mulheres que Correm com os Lobos no meio da sexualidade. Foi aí que eu me apaixonei de vez, assim, por você. Beijo, meu amor. Recebe a minha luz Beijo. e toda a minha gratidão. Você também. Obrigada pela doação do seu tempo. Um beijo. Obrigada, gente.